Sou Vitório Kemp, médico. Damos sequência ao programa Papo de Doutor. Temos a honra do nosso convidado, o professor Cristiano Gomes. Conversaremos a respeito de problemas urinários no homem e na mulher. Então, antes de assistir o programa, convido vocês a se inscreverem no canal e ativar as notificações. O tema de hoje é um assunto bastante frequente, que é a infecção urinária. Conversaremos sobre infecção urinária com o professor Cristiano, qual temos a honra da presença dele aqui. Professor, o que é exatamente infecção urinária? Ô Vitório, a infecção urinária é uma inflamação na bexiga, mas é uma inflamação causada por uma bactéria. Então, em condições normais, a bexiga não tem bactérias e elas podem vir geralmente através da flora bacteriana, isso é, aquelas bactérias que vivem no períneo, no caso da mulher na vagina, no caso do homem toda a parte genital, elas podem subir pela uretra e eventualmente causar a infecção. Então, os sintomas principais da infecção vão estar relacionados à bexiga. Existem dois tipos principais de infecção urinária, que são as cistites e as pielonefrites. É claro que existem outras, no homem pode ter a prostatite, mesmo a epididimite, que é a infecção do epidídimo no homem, também é uma infecção urinária, mas nós vamos falar aqui principalmente da mais comum, que é a cistite, e talvez um momento ou outro a gente possa falar alguma coisa da pielonefrite, que é a infecção que acaba subindo da bexiga e pegando o rim. Mas sem dúvida nenhuma, a cistite é a mais comum, né? Boa parte das mulheres, mais ou menos uma em cada duas mulheres, vai ter pelo menos uma cistite ao longo da vida. É bem frequente. Então. Ela é extremamente frequente. Os sintomas são muito conhecidos da população. De maneira geral, o sintoma mais comum é ter ardência para urinar, associado a uma dor no pé da barriga, que é onde fica a bexiga, aqui embaixo do abdômen, né? E muitas vezes com a necessidade de urinar toda hora, porque dá a sensação de que a bexiga está cheia, vai lá e faz só um pouquinho. Às vezes a urina pode estar com um cheiro alterado e pode até mesmo sair um pouco de sangue. Geralmente não tem febre, tá? Quando tem febre aí a gente suspeita de uma pielonefrite, que difere então da cistite. Por quê? Porque além disso tudo que eu falei, a gente pode ter a dor no lado do rim afetado e um quadro de febre com queda de estado geral. Mas eu queria concentrar de novo na cistite. Então, a cistite ela é a infecção mais comum, tirando as infecções de vias aéreas superiores, que pode acometer a mulher. E, como eu disse, grande parte delas vai ter pelo menos um episódio ao longo da vida. E por que a mulher é mais sujeita à infecção? E tem uma idade de preferência? Sim, existem alguns fatores de risco para ter infecção urinária, né? Então, no caso da mulher, o fato da uretra ser curta faz com que exista uma maior facilidade da bactéria sair da região genital, da vagina, chegar na bexiga, se multiplicar e, eventualmente, causar infecção. Existem dois picos de incidência, né, quando você pergunta em faixa etária, em que é mais frequente ter infecção urinária. Primeiro é na mulher jovem sexualmente ativa. Então, nesse perfil é onde a gente encontra o maior número das infecções urinárias. E o segundo é a mulher na menopausa. E por que essas duas idades têm picos de incidência? Na mulher jovem, a relação sexual ela não transmite a bactéria do parceiro para a mulher. Mas o que acontece é que ter a relação facilita a subida da bactéria pela uretra e a chegada na bexiga. E com isso facilita com que ela tenha a infecção urinária. Já na mulher mais idosa, na mulher que está na menopausa, que pode ter uma diminuição da qualidade dos tecidos, uma certa atrofia da uretra, da vagina, as defesas locais contra a entrada das bactérias, elas podem estar diminuídas e isso pode predispor a ter infecções. Existem outras causas para ter infecção urinária que são menos comuns, mas que podem estar associadas, por exemplo, à formação de pedra na urina,
pode estar associado a algum problema para urinar, que a pessoa não esvazia bem, a urina fica sempre parada. As doenças neurológicas que afetam o controle da urina também podem dar mais frequente, mas sem dúvida, quando a gente fala da cistite simples, dessa mais comum, que é a maioria das infecções que a gente vê na prática clínica, a gente está falando principalmente da mulher jovem e da mulher já na menopausa mais avançada. Bom, a gente ouve falar sobre infecção urinária de repetição, tal cistite de repetição. O que é exatamente esse problema? Muitas mulheres têm uma infecção e continuam tendo outros episódios ao longo da vida, né? Quando isso ocorre uma vez a cada 2, 3 anos, é uma coisa que incomoda, a mulher às vezes pode ficar um pouco preocupada, mas não caracteriza, vamos dizer assim, uma cistite de repetição, né? A gente caracteriza a cistite de repetição quando está tendo pelo menos 2 episódios um junto do outro, ou 3 episódios ao ano. Então, esse tipo de situação, ele requer uma preocupação maior. Por quê? Porque, em primeiro lugar, é muito desagradável para a mulher ter uma cistite, né? Além de todo o sintoma que existe, ela tem que parar o que está fazendo, ir no médico, fazer exame, tomar antibiótico. Se ela tem infecções recorrentes ou de repetição, como você falou, ela está sempre tomando antibiótico, tem o medo de resistência contra os antibióticos, né? De ter uma bactéria cada vez mais resistente. Ela pode ter também começar a se afastar da atividade sexual, especialmente se ela nota que as infecções estão relacionadas à atividade sexual. Então, é muito importante a gente identificar essas pacientes que têm infecção de repetição, porque existem maneiras muito boas de tratar essa paciente. E como que se faz o diagnóstico disso? Então, pensando numa cistite comum, né, esse episódio isolado, simplesmente a pessoa tem lá uma vez aqui, outra depois de vários anos, a gente pode fazer o diagnóstico pela história clínica, tá? Então, pela história clínica e exame físico, a gente faz um bom diagnóstico de cistite com uma boa dose de certeza e a gente pode dar tratamento até mesmo sem fazer exame de urina, tá? Agora, quando a gente está falando de uma paciente que está com febre ou que tem vários episódios recorrentes de cistite ou que tem algum outro problema, pedra na urina, alguma malformação, algum problema que a gente sabe que ela já tem na bexiga e no rim. Então, essas pacientes têm uma chance maior de ter infecções mais graves ou causadas por bactérias mais agressivas, então a gente precisa fazer uma avaliação maior. Mas na mulher, por exemplo, jovem, sexualmente ativa e que tem uma cistite simples, que a gente chama, só a história clínica é suficiente para fazer o diagnóstico. E nesses casos, como que a gente trata essas pacientes e se existe maneira de evitar ou prevenir uma outra infecção? Como que a gente pode orientá-las? Então, a prevenção, ela baseia nisso que a gente falou. Então, a gente falou os fatores de risco. Então, vamos olhar os fatores de risco. Então, algumas coisas que podem funcionar. Por exemplo, na mulher que está na fase da menopausa, que tem estrógeno baixo, certamente que se a gente puder repor estrógeno, isso pode ajudar a diminuir as infecções. Uma outra coisa que pode ajudar são alguns hábitos. Então, a pessoa que tem o hábito de urinar de manhã e só vai urinar de novo no final da tarde, então a urina fica toda hora parada na bexiga. Então, se essa pessoa tomar mais água, for mais vezes ao banheiro, esvaziar com maior frequência a bexiga, ela não dá tempo da bactéria se multiplicar e causar infecção urinária, porque ela está sempre urinando. Então, evitar segurar, né? Exato, evitar segurar demais e ir com mais frequência ao banheiro. Nas mulheres que têm o intestino muito preso, tratar isso pode ajudar também a diminuir as infecções urinárias. Urinar logo depois de ter a relação. Então, as mulheres que notam que as infecções que elas têm, as cistites, elas estão ligadas à atividade sexual, ela deve estar atenta, assim, terminou a relação, ela, assim que puder, já vai urinar, porque se subir uma bactéria, ela elimina aquela bactéria, tá? Então, essas são maneiras de prevenir naturalmente, mudando apenas comportamento. Agora, existem maneiras de prevenir usando alguns tipos de tratamentos. Por exemplo, o suco de cranberry ou a pastilha de cranberry parece diminuir um pouco a chance de ter infecção.
Não é uma coisa tão eficaz assim que a gente fala, ó, toma porque vai mudar a sua vida, vai desaparecer, mas em algumas mulheres isso ajuda. Existem alguns outros tratamentos como lactobacilos que podem ajudar, mas fundamentalmente o que é extremamente efetivo contra as infecções de repetição são os antibióticos, tá? Então, o antibiótico, ele é a base do tratamento da cistite e ele também é o método mais eficaz para prevenir as infecções de repetição. Tá? Então, de maneira geral, o que a gente faz em termos de tratamento é o seguinte, vamos voltar para aquela mulher que está tendo uma cistite simples, isolada, que é o tipo mais comum de infecção que a gente vê. Então, a gente dá antibiótico para essas mulheres, eventualmente você pode dar alguma coisa para melhorar os sintomas, e o tratamento ele pode ser desde uma dose única de antibiótico, que ela só toma uma vez e fica curada, até alguns outros antibióticos que tem que tomar 2, 3 ou 4 vezes por dia por até uma semana. Tá? Então, muitas vezes a gente leva em consideração também a comodidade para o paciente de uma dose única versus tomar por vários dias, mais de uma vez por dia. Quando a pielonefrite aguda, que é uma infecção mais grave, aí nós estamos falando de outra forma de tratamento, às vezes o tratamento é mais prolongado, pode até precisar de internação, de tomar antibiótico na veia. Mas aqui nós estamos falando da infecção mais comum, que é a cistite. Para prevenir as cistites recorrentes, o que a gente faz é o seguinte, então, numa mulher que tem só a cistite uma vez aqui e outra ali, você trata a infecção e não precisa fazer nada. Tá? Agora, na mulher que está tendo essas recorrências, a gente pode usar antibióticos, existem diferentes regimes de antibiótico em dose bem baixa que ajudam bastante a diminuir a recorrência e parar de ter essas infecções repetidas. Muito obrigado. Então, nós acabamos de ver esse tema, que é um tema bastante recorrente, bastante frequente, principalmente na mulher. O professor Cristiano explicou isso daí, o porquê, né, dessa maior chance na mulher. Agradecemos a presença dele e até a próxima. Muito obrigado.